Hoje convidei o Tosé para pregar, porque celebramos o Dia de Educação Teológica, mas também queremos ter alguém que está a investir a sua vida na Palavra de Deus. E o Tosé tem os irmãos conhecem, ele tem um emprego, um bom emprego, mas ele sentiu o desejo de pregar a Palavra de Deus. Então ele é meu colega nas aulas de mestrado e é um bom aluno. É um excelente aluno. Vamos lá ver se não vai ser o melhor aluno do mestrado. Mas ele tem investido muito porque de facto quer dar a conhecer isto que nós cantamos, dar a conhecer Cristo. Então, não só porque sei que vais entregar a palavra de Deus, Tosé, mas quero que a Igreja também reconheça alguém que tem investido na palavra de Deus. E nós devemos investir e devemos edificar aqueles que se mostram disponíveis para pregar a palavra de Deus. Isto é vida. Nós temos 3 irmãos que possivelmente dentro de pouco tempo serão pastores. João Ribeiro, Rui Ribeiro e o Tosé. Isto é vida. E a Igreja deve reconhecer os dons e as vocações. E mais virão. Eu creio que aqui algures estão outros que poderão ser pastores. E quando eu falo nisto, eles tremem um bocadinho. Mas a Igreja deve reconhecer isto, ok? Por isso, Tosé, com muito gosto que eu partilho o púlpito contigo. Deus te abençoe. Obrigado, Sabino. É um prazer estar aqui, é um privilégio muito grande. Eu vou só afastar isto porque eu às vezes mexo muito e posso partir o microfone. Então este domingo nós temos como tema a educação teológica e o pastor Sabino deu-me para falar um pouco da minha experiência, em especial do trajeto que tenho feito nos últimos 2 anos. E eu prometo, lá mais para o fim, eu vou falar assim muito brevemente sobre isso, porque a última coisa que eu queria era que isto hoje fosse alguma coisa sobre mim. E por isso, antes de tocar em alguma coisa que tenha a ver comigo, eu quero ir convosco até à palavra, porque é para isso que estamos aqui hoje de manhã. E hoje eu queria dedicar algum tempo convosco a analisar uma das 7 cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas, mais propriamente à igreja de Filadélfia. E só antes de nós lermos o texto da carta à igreja de Filadélfia, deixem-me só dar-vos um curtíssimo enquadramento, porque às vezes Apocalipse é aquele livro que nos traz sempre algum receio, porque tem muita simbologia, é muito complexo, não é? Mas, de facto, só uma coisa muito curta. A partir do capítulo 2, versículo 1 do livro de Apocalipse, até ao capítulo 3, versículo 22, são endereçadas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E, em geral, estas cartas seguem uma mesma estrutura. Começam normalmente com uma apresentação de Cristo, seguem-se de um elogio das características da igreja e depois com a crítica às suas falhas, às falhas daquela igreja, para depois concluir com uma promessa de recompensa a ocorrer no advento de Cristo, para aqueles que se mantiverem fiéis. Normalmente é assim a estrutura das cartas. Mas particularmente no que concerne à estrutura, esta carta de Filadélfia é um pouco diferente. Nós hoje vamos ver isso. Ela apresenta diferença face à maioria das restantes, visto que esta carta só contém elogios. Não é? Jesus só faz elogios à igreja de Filadélfia, ao contrário das outras. Só há mais uma igreja em que isto acontece, a carta à igreja em Esmirna. Também, meus irmãos, as mensagens de Jesus que João transmite nestas cartas às 7 igrejas mostram, em geral, uma coisa muito importante: a dificuldade de viver fielmente na complexa situação cultural, social, política e até mesmo religiosa em que aqueles cristãos viviam. E nós, às vezes, não temos muito esta noção, porque nós vivemos num sítio, num local, num tempo, num momento em que nós temos paz, em que nós podemos pregar a palavra livremente, em que nós podemos falar de Cristo quase sem qualquer receio. Não é?
Mas naquele tempo não era assim. Estes irmãos não viviam esta situação. Viviam uma situação completamente diferente. Eles viviam debaixo da ocupação romana. Eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos pelo imperador Domiciano. Não é? E este imperador reivindicava ser divino. Ele dizia, eu sou Deus, como aliás quase todos os imperadores antes dele. Não é? E ele requeria que toda a gente o adorasse como se fosse um Deus. Não é? Domiciano dizia, vocês têm que me adorar, todo o império tem que me adorar. Não é? E esta era uma idolatria que nenhum cristão que fosse fiel jamais podia praticar, jamais podia estar em consenso com isto. E os cristãos eram assim, através destas cartas, chamados a permanecerem fiéis, mesmo quando confrontados com a possibilidade de passarem pelos maiores sofrimentos, ou até mesmo pela morte. E muitos deles haviam mesmo de passar por martírios, conforme nos confirma a história. Por isso, amados irmãos, eu convido-vos a abrirem comigo. Ouçam, isto é completamente claro. Os telemóveis na igreja não funcionam, ok? Então eu convido-vos a abrirem comigo, amados irmãos, o texto à carta a Filadélfia. E vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para ler este texto da carta a Filadélfia. Está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Então diz assim a carta. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te aguardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, amados, vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos fale através da sua palavra. Senhor Deus, Tu és santo, Tu és todo-poderoso, és Tu que nos falas, és Tu que nos deixaste a Tua palavra escrita para que pudéssemos aprender, saber mais de Ti, Senhor. Eu Te peço que nesta hora, neste dia, Tu fales às nossas vidas e aos nossos corações. Usa-nos como instrumento para que Tu possas falar, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Tenham bondade de sentar, amados. Então, antes de nós nos debruçarmos mais a fundo sobre o que Jesus tem a dizer à igreja de Filadélfia, apenas para nós nos enquadrarmos um pouquinho sobre esta cidade. Sabe-se que esta cidade de Filadélfia foi fundada por um rei chamado o rei de Pérgamo, um homem chamado Átalo. É um nome assim um bocado estranho. E foi cerca do ano 140 a.C. E este rei ficou conhecido por causa da sua extrema lealdade ao seu irmão. E foi isto que deu origem ao nome da cidade, porque o nome da cidade significa amor fraternal. Então esta cidade, amados, estava localizada num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. E era uma cidade estratégica, porque era a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Portanto, todo o correio que vinha de Roma para o Oriente passava por esta cidade. E ela constituía assim uma espécie de uma passagem natural, uma porta aberta. Por isso era também chamada a Porta do Oriente. E Filadélfia, amados irmãos, era uma cidade de grande importância comercial, porque a sua localização fazia, de facto, dela uma espécie de uma porta de entrada para o planalto elevado da província romana da Ásia, na Ásia Menor. Então, o distrito
aquele distrito ali, era também, além de uma grande área comercial, de um grande centro comercial, era também uma área de cultivo de uvas, de produção de vinho. E por isso era um centro de adoração a Dionísio, o deus grego do vinho e da fertilidade. Que nos é falado também, por exemplo, no capítulo 5 de Efésios. Mas, portanto, era uma cidade, de facto, sui generis, uma grande cidade, uma cidade muito importante naquele contexto. E era também uma cidade que sabemos que foi destruída por um terremoto catastrófico no ano 17 depois de Cristo. E foi reconstruída pelo imperador Tibério. E era uma cidade que experimentava terremotos com muita frequência. Era tal a frequência que Estrabão, um geógrafo, um filósofo grego, escrevendo sobre esta cidade, chegou mesmo a dizer que os muros nunca param de rachar. Tal era a frequência dos fenómenos da natureza ali naquele sítio. Então, era uma cidade, de facto, um grande centro comercial, uma cidade riquíssima, uma cidade onde vivia uma elite enorme. E, ao mesmo tempo, era uma cidade onde havia imensos terremotos, imensos problemas. E, atualmente, esta cidade chama-se a cidade de Al-Asher. E é uma cidade que foi reconstruída no mesmo sítio, sobre as ruínas de Filadélfia. E o seu nome turco, e isto é que é interessante, o seu nome turco hoje, Al-Asher, significa cidade de Deus. É então sobre esta cidade, sobre a igreja que estava nesta cidade tão especial que nós vamos falar hoje, irmãos. E como já vos disse, esta igreja só merece elogios da parte de Jesus, que não lhe aponta nenhum defeito, não lhe aponta nenhuma mácula. E, no entanto, de acordo com as palavras de Jesus, esta igreja tinha uma limitação. E de acordo com o que Jesus diz no versículo 8, vejam lá comigo, esta era uma igreja com pouca força. É uma igreja com pouca força. E, amados irmãos, deixem-me só explicar-vos. Esta expressão não era sinónimo de fraqueza, no sentido de pecado. Muitas vezes pode haver a tentação para interpretar deste modo. O que pouca força queria dizer neste contexto, segundo vários autores, é que provavelmente esta igreja seria muito reduzida. Seria muito reduzida em número, seria bastante limitada em termos de capacidade, seria escassa em termos de recursos. Deixem-me só perguntar-vos, queridos irmãos, esta igreja não vos faz lembrar a maioria das igrejas que nós temos no nosso país? Igrejas pequenas, igrejas com poucas pessoas, igrejas com poucos recursos. E por causa disso, igrejas com pouca capacidade e com um alcance muito limitado. Se calhar por isso esta igreja de Filadélfia tem muito para nos dizer. Então, naturalmente, com esta limitação, esta igreja teria dificuldades, teria sérias restrições no exercício do seu ministério naquela cidade. Uma cidade que deixa-me dizer, já era de si bastante exigente, bastante desafiadora, não é? Por causa do seu mediatismo, por causa de ser um grande centro comercial, por causa da idolatria reinante naquela cidade. Não é? E nós não temos indicação clara sobre isto no texto, mas talvez os irmãos daquela cidade se sentissem fracos, se sentissem incapazes de cumprir bem os seus deveres para com o Senhor. E perante estas circunstâncias era natural que surgisse o desânimo e muitas vezes o desejo até de desistir por parte daqueles irmãos ali reunidos, porque era uma igreja com pouca força. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, isso é também o que acontece muitas vezes nas igrejas do nosso país. São igrejas pequenas, limitadas, com pouca força e muitas vezes o desânimo substitui a confiança no Senhor. É algo natural. Mas as palavras do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia são profundamente encorajadoras e mostram algo de extrema importância, que apesar desta limitação, a igreja estava debaixo da sua mão poderosa, daquele que é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, conforme vemos no versículo 7. Então a igreja de Filadélfia não era perfeita. Não estava isenta de problemas, como aliás nenhuma igreja está. Mas o Senhor Jesus, aquele que é perfeito, aquele que tem todo o poder, tinha a resposta para estas limitações que ali se viviam. E deixem-me dizer-vos, amados irmãos, isto conduz-nos à primeira mensagem que eu acho que este texto nos deixa. Deixem-me dizer-vos, não existem igrejas perfeitas.
Todas têm problemas. Não existem igrejas perfeitas. Todas padecem de limitações. Mas aquele que é perfeito e tem todo o poder pode suplantar essas limitações e pode usar igrejas imperfeitas de forma perfeita. Amados irmãos, a igreja de que é a luz não é perfeita. Tal como não é qualquer outra igreja que exista neste país ou mesmo neste mundo. Porquê? Porque a igreja somos nós. E nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito. Nós temos limitações. Eu tenho muitas limitações. Por isso é que não é possível termos igrejas perfeitas. Mas a boa notícia, amados irmãos, é que Jesus usa igrejas imperfeitas de forma perfeita. Jesus usa igrejas imperfeitas de forma perfeita. E isso é fabuloso. Então, este era o problema desta igreja. Era uma igreja com pouca força, uma igreja reduzida em número, limitada em recursos, limitada em capacidade. Mas se nós continuarmos a ler, rapidamente percebemos que a igreja dava uma resposta diária a estas limitações. Vejam lá comigo ainda no versículo 8. Logo depois de reconhecer que aquela era uma igreja com pouca força, Jesus contrapõe, dizendo que apesar disso a igreja escolhia diariamente o caminho certo. Vejam lá comigo no final do versículo 8. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Não é? Então, amados irmãos, em primeiro lugar, a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja com pouca força, era uma igreja que guardava a palavra de Jesus. Apesar do seu reduzido número, apesar das limitações de capacidade, apesar da escassez de recursos, ainda assim esta igreja manteve uma obediência profunda, uma obediência sincera à palavra de Deus. Ela guardava na íntegra os mandamentos divinos. Que grande elogio para uma igreja, deixem-me dizer-vos, amados irmãos. Será que Jesus podia ser o mesmo elogio para a nossa igreja? Amados irmãos, isto leva-me até à segunda mensagem que eu acho que Jesus nos quer deixar neste texto. Seja qual for a igreja que somos, ela só agradará a Jesus se nós guardarmos na íntegra os seus mandamentos. Seja qual for a igreja que formos. Só podemos agradar a Jesus se guardarmos os seus mandamentos. É por isso que Jesus nos disse, conforme nos relata João no seu Evangelho, que se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Diz-nos Jesus em João 15:10. E se olharmos um pouco mais à frente para o versículo 14, no mesmo capítulo, o Senhor remata e diz: sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Falámos disso há umas semanas atrás, ser amigo de Jesus. Amados irmãos, não há outra forma de permanecer no amor de Jesus, de ser amigo de Jesus, senão viver em consonância com os seus mandamentos, fazendo o que Ele nos manda. Não há outra forma. E também não há outra forma, deixem-me dizer-vos, de ser igreja, de ser a noiva de Cristo. Não há outra forma. Se nós, como noiva de Cristo, não obedecermos aos mandamentos de Jesus, não estamos aqui a fazer nada. Isto é algo que nós não nos podemos jamais esquecer. Mas deixem-me dizer-vos também, em segundo lugar, irmãos, a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja com pouca força, era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Mesmo reduzidos, mesmo perseguidos, porque eles eram perseguidos, mesmo pressionados, mesmo até humilhados pelos seus compatriotas que viviam em completa idolatria. Eles não deixaram nunca de proclamar o nome de Jesus e em momento algum eles negaram a sua fé em Jesus perante os seus vizinhos. Nunca. Amados irmãos, deixem-me perguntar-vos quantas vezes, perante a pressão social dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, quantas vezes é que nós já hesitámos em falar de Jesus e daquilo que Ele representa para nós? Deixem-me confessar-vos, eu já, algumas vezes. E isso entristece o meu coração, porque eu sei que em todas estas situações eu entristeci o nosso Senhor Jesus, entristeci o meu Rei, o meu Senhor. Mas isto já me aconteceu. E eu creio que isto já nos aconteceu a todos nós. Mas estes irmãos em Filadélfia não. Jesus deixa esta nota. Nunca se envergonharam do nome de Jesus. Que povo corajoso. Essa coragem que às vezes nos falta
Estava aqui em Filadélfia, essa coragem que às vezes nos falta, amados. E esta coragem coloca-nos perante a terceira mensagem que eu acho que este texto nos traz. Deixem-me dizer-vos, para Deus o que importa não é a nossa dimensão, é a dimensão da nossa fé em Jesus. Deixem-me repetir-vos porque isto é mesmo importante. Para Deus o que importa não é a nossa dimensão, não é se somos muito grandes ou muito pequenos, se temos muito ou pouco, se temos muitos recursos ou poucos recursos. O que importa é a dimensão da nossa fé no Senhor. Se nós tivermos fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus nos ensina, Deus pode fazer-nos mover mesmo as maiores montanhas, mesmo os maiores obstáculos que se coloquem entre nós e aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar. Só precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Por isso, amados irmãos, quando nós dizemos que na nossa cidade o trabalho de Deus é muito difícil, que os nossos vizinhos não querem ouvir falar de Jesus, que os nossos colegas de trabalho não respeitam a nossa fé e por isso nós temos muito receio de falar, muita vergonha. Ou pior ainda, quando nós dizemos que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos vizinhos, os nossos colegas jamais vão aceitar o Evangelho e por isso não vale a pena o esforço. Quando nós dizemos isto, nós não estamos a viver por fé, estamos a viver por vista. Ao contrário do que fizeram estes irmãos em Filadélfia. Estes irmãos em Filadélfia não viveram por vista. Porque aquilo que eles viam era muito mau. Aquilo que eles viam era muito difícil. Era perseguição, era dor, era sofrimento, era morte. Era isto que estes irmãos viam ali, era idolatria. Eles não viveram por vista. Eles viveram por fé. Eles viveram por fé. Eles não se cansaram de proclamar o nome de Jesus. Então, amados irmãos, voltando à Igreja de Filadélfia, a Igreja de Filadélfia tinha esta limitação, a sua reduzida dimensão, a sua falta de recursos. Mas esta Igreja dava uma resposta diária a esta limitação. Como? Obedecendo estritamente à palavra do Senhor e nunca negando a sua fé em Jesus. E, amados irmãos, se nós queremos suplantar as nossas limitações individualmente e como a Igreja de Cristo, e são muitas, nós temos que obedecer à palavra daquele que é perfeito e nunca abdicar de reconhecer perante o mundo que nos rodeia que Jesus é o único foco da nossa vida, a nossa única força impulsionadora. É isso que nós temos que fazer individualmente enquanto igreja. Não há outro caminho viável. Não há outro caminho viável. Então, nós já vimos a limitação desta igreja e a resposta que os crentes davam diariamente a esta limitação. Mas agora, eu gostava de analisar convosco, até de avaliar convosco o resultado desta resposta diária. E o primeiro resultado da Igreja de Filadélfia guardar os mandamentos do Senhor e não negar o nome de Jesus está logo no início do versículo 8. Voltemos um bocadinho atrás. Vejam lá comigo. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, amados irmãos, Jesus estava a dizer à Igreja de Filadélfia que graças a terem guardado os seus mandamentos, graças a não terem negado o seu nome, Ele estava a abrir-lhes uma porta. E neste contexto, trata-se literalmente da porta do reino de Deus. Ele estava-lhes a abrir a porta do reino de Deus, mas não estava a abrir só para eles. Ele estava a abrir para todos os que viessem a Cristo. Por isso esta porta a abertura desta porta era a abertura de oportunidades evangelísticas, de verdadeiras ocasiões para proclamarem o Evangelho naquela cidade. E esta visão, amados irmãos, é confirmada quando nós mais à frente, no versículo 9, vemos Jesus a informar a igreja do seguinte, vejam lá comigo. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então a fidelidade dos crentes da Igreja de Filadélfia, porque é de fidelidade que temos estado a falar, seria de tal modo recompensada que não apenas se abririam oportunidades evangelísticas, como até aqueles judeus mais renitentes, aqueles que se opunham à Igreja, aqueles a quem Jesus apelida de forma muito forte a sinagoga de Satanás, se renderiam a Jesus perante a Igreja. Isto é tremendo, amados irmãos. Jesus estava a prometer-lhes uma vitória tremenda,
Uma vitória tremenda em resultado da sua fidelidade. Mas mais, irmãos, para aqueles crentes que guardavam os mandamentos de Jesus e não tinham vergonha do seu nome, Jesus deixa ainda uma promessa preciosa. No versículo 10, vejam lá comigo, versículo 10. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Jesus garantiu que, em resultado da sua fé e da sua fidelidade, aqueles irmãos de Filadélfia seriam protegidos, inclusive, das provações que viriam sobre o mundo. E isto seria naturalmente uma alusão à perseguição movida pelo imperador Domiciano, de que já falamos no início, que iria causar terrível sofrimento, iria causar a morte a muitos cristãos. E deixem-me então dizer-vos, estes resultados de nós guardarmos os mandamentos de Jesus, de não negarmos o seu nome, levam-nos à quarta mensagem que eu acho que o texto nos deixa. É que se nós formos integralmente fiéis a Jesus, se nós vivermos em fidelidade ao Senhor e à sua palavra, Ele vai abrir de par em par as portas para que nós possamos mostrar o seu amor, para que nós possamos levar a sua paz àqueles que nos rodeiam. A nossa fidelidade, amados irmãos, é condição essencial para que possamos ser parte da missão de Deus. A nossa fidelidade é condição essencial. A nossa fidelidade é condição fulcral para que possamos ser uma igreja vitoriosa. Se nós não formos fiéis, Deus não nos poderá dar a vitória. A nossa fidelidade é condição essencial, fundamental, para que possamos ser uma igreja vitoriosa. Deixem-me dizer-vos, sem fidelidade não há missão nem há vitória. Sem fidelidade não há missão nem há vitória. E nós temos que ter esta consciência. E deixem-me dizer-vos, amados irmãos, se dúvidas tivermos sobre o que é a fidelidade, o maior exemplo que nós temos de fidelidade e de vitória é precisamente o próprio Senhor Jesus Cristo. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus mostram-nos um Deus que se fez homem. Um Deus que veio ao mundo com uma missão clara. Pagar o preço dos nossos pecados. Os nossos pecados todos aqui. E de muitos outros que não estão aqui. Pagar o preço dos nossos pecados para que tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Mas para que isto acontecesse, houve um alto preço a pagar. Jesus teve que ser humilhado. Ele teve que morrer numa cruz. Ele teve que morrer em profunda agonia, em profundo sofrimento. Mas mesmo diante destas circunstâncias atrozes, Ele jamais desistiu. Ele pagou o preço. Ele foi fiel até ao fim. Ele foi fiel até à morte por cada um de nós. E é esse mesmo Jesus que aqui no versículo 11 nos promete que virá em breve. Ele diz, venho sem demora. Venho sem demora. Mas deixem-me perguntar-vos, amados, será que quando Ele vier, Ele vai encontrar crentes fiéis e uma igreja fiel? Será que quando Jesus vier, este que vem sem demora, encontrará uma igreja fiel? Encontrará crentes fiéis? Por isso, amados irmãos, eu penso que esta carta à igreja em Filadélfia apresenta uma mensagem específica e viva para nós hoje, individualmente e como igreja. E queria começar-vos até pela igreja. Talvez nós hoje, igreja de Queluz, sejamos uma igreja com pouca força. Nós às vezes dizemos, somos a maior igreja da Convenção Batista Portuguesa, pelo menos em número, não é? Não sei se em recursos, mas pelo menos em número. Mas se calhar mesmo assim somos uma igreja com pouca força. Se calhar somos uma igreja ainda assim pequena. Se calhar somos uma igreja com limitações. Garantidamente que temos as nossas limitações. Mas eu creio que somos, tal como a igreja de Filadélfia, uma igreja que não quer em momento algum deixar de guardar os mandamentos de Deus e que jamais quer negar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Se a igreja de Queluz perseverar em guardar os seus mandamentos e em proclamar o nome de Jesus, o Senhor fará desta igreja uma porta aberta. Uma porta aberta para a evangelização desta terra em Queluz. Uma porta aberta para a evangelização deste povo. Que tem um coração endurecido para Jesus, é verdade. Mas que vai render-se a Deus através desta igreja.
tal como aconteceu ali em Filadélfia, e até os próprios judeus, que eram a sinagoga de Satanás, se renderam aos pés de Jesus. Se nós acreditarmos, se nós querermos, isto pode acontecer aqui. Então, se for fiel, a Igreja de Queluz será uma coluna forte na missão de Deus nesta cidade, tal como Jesus garante à Igreja de Filadélfia, no versículo 12. No versículo 12, Jesus diz à Igreja de Filadélfia: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Nós também podemos ser esta coluna forte. Mas isto tem um custo. E qual é esse custo? A nossa fidelidade. A fidelidade individual de cada um de nós. É então agora que eu gostava de vos falar acerca de educação teológica. Eu sei que os irmãos já estavam a perguntar quando é que ele fala de educação teológica. E por vezes, amados irmãos, nós podemos ser tentados a colocar sobre esta expressão de educação teológica um peso que eu acho que ela não tem. E começamos logo a pensar no seminário, em pessoas que estão a fazer disciplinas no seminário, a tirar licenciaturas, a estudar para serem pastores, a tirar mestrados, inclusive, coisas assim. Amados, a educação teológica não é um exclusivo do Seminário Teológico Batista. O Seminário Teológico Batista é muito importante para a educação teológica, e já vamos ver um pouco mais à frente. Mas não é um exclusivo. Deixem-me simplificar. Eu sei que isto é uma simplificação, mas a educação teológica é simplesmente procurarmos conhecer mais acerca do Deus que amamos e queremos seguir. Todos nós devemos querer educar-nos teologicamente. E como é que nós podemos saber mais acerca de Deus? Conhecendo melhor aquele guia completo que Ele nos deixou, a sua palavra escrita. Não há melhor forma de sabermos mais acerca do nosso Deus. E porquê é que nós queremos conhecer mais acerca de Deus? Estudando a palavra. É muito simples. Para guardarmos os seus mandamentos e cumprirmos a missão que Jesus nos deixou. No fundo, amados, aquilo que a Igreja de Filadélfia fazia tão bem todos os dias. Guardar os mandamentos de Jesus e nunca negar o seu nome. É para isso que nós nos queremos educar teologicamente. E aqui voltamos a Apocalipse e voltamos à carta a Filadélfia que tivemos a ver. Eu creio que Deus está a abrir-nos a porta para verdadeiras oportunidades evangelísticas e Ele promete-nos que se nós formos fiéis, se nós guardarmos os seus mandamentos, se nós não nos envergonharmos do seu nome, Ele pode converter mesmo os nossos maiores opositores. Ele pode converter toda esta terra em que nós habitamos. E nós o que é que estamos a fazer em resposta a este desafio? Porque isto é um desafio que Deus nos está a deixar todos os dias. Porque para que isto aconteça, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor e proclamar o seu nome sem qualquer vergonha ou receio. Mas isto exige preparação. Isto exige que nós sejamos dispostos a pagar o preço de nos prepararmos todos os dias para cumprir com eficácia esta missão que Jesus nos deixou. Amados irmãos, foi isso que me levou até ao seminário. E agora é que eu então falo um pouco de mim. Foi isso que me levou até ao seminário. Há alguns anos atrás eu senti que para servir melhor o Senhor, para servir melhor a Deus, para cumprir melhor a sua missão, eu tinha que saber mais acerca dele. Eu tinha que conhecer melhor a sua palavra. Eu tinha que me educar teologicamente, se quisermos falar assim. Então eu comecei a fazer algumas disciplinas no Seminário Teológico Batista e é assim, vou-vos dizer isto e pronto, ninguém nos está a ouvir. Quando nós começamos a fazer alguma coisa no Seminário Teológico Batista, entra em nós um bichinho, uma espécie de um vírus, não é? E ele começa a roer-nos por dentro, começa a tomar conta de nós. É impressionante. E nós não conseguimos livrar-nos daquilo. E quando damos por nós, estamos a fazer mestrados. E isso, amados irmãos, foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Mas desenganem-se, amados irmãos, não foi de graça. Não foram só rosas. Tem tido um alto preço. Para mim e para toda a minha família. No último mês, o Pedro pergunta muitas vezes se é em abril, depois de eu terminar a tese, que já tenho tempo para brincar com ele. E isto deixa-me de coração partido. Porque eu sei que nos últimos 2 anos eu lhe tenho negado a coisa que ele mais precisa nesta altura da sua vida. Não é? Que é atenção. Pura e simplesmente atenção. Mas eu creio que foi o Senhor que me mandou preparar-me para o servir melhor. E por isso eu tenho procurado responder
com fidelidade e tenho pago esse preço. Amados, se Deus vos tem incomodado tanto como a mim para estudarem mais a fundo a sua palavra, deixem-me deixar-vos o desafio, e é agora que eu vou promover o seminário, passa a expressão. Procurem o Seminário Teológico Batista. Não há sítio melhor preparado para vos ajudar nesta caminhada do que o seminário. Deixem-me dizer, existem aulas presenciais, aulas online, até regime de e-learning. Ouçam, não há nenhuma razão para sermos preguiçosos, nem para arranjarmos desculpas. Há forma, há meios para tudo. O seminário está preparado para atender a todas as nossas necessidades, ou praticamente todas. Existe uma licenciatura e para quem for suficientemente louco, existe até um mestrado. E deixem-me dizer-vos, porque alguns estão aqui, mas não é por estarem aqui. Isto é ponto de honra, eu faço ponto de honra de dizer isto, porque isto é mesmo aquilo que eu sinto. Toda a equipa do Seminário Teológico Batista trabalha diariamente, incansavelmente, para que todos os que lá estudam tenham acesso ao melhor ensino e a todos os melhores recursos que existam. Nós temos uma equipa lá fabulosa e por isso todos nós que estamos aqui sentimos este bichinho. Podemos beneficiar disso. Mas volta atrás um pouco. Nem todos temos que ir para o Seminário Teológico Batista. Mas agora, sem dúvida, todos temos que estudar a palavra. Para quê? Para guardarmos os mandamentos do Senhor e para nos prepararmos para realizar eficazmente aquela missão que Ele nos deixou. Por isso, amado irmão, e só para terminar, deixe-me colocar-lhe mais alguns desafios. Como é que está a sua vida devocional diária? Tem estudado, tem meditado na palavra? Tem-se socorrido dos milhentos recursos que hoje em dia temos à nossa disposição? Basta abrirmos a internet, temos comentários em PDF gratuitos, temos livros, temos... Ouçam, nós hoje não temos desculpas. Nós hoje não temos desculpas. Se nós quisermos saber mais acerca da palavra de Deus, a dificuldade é escolher. A dificuldade não é arranjar, é escolher. Como é que nós podemos arranjar desculpas? Não é possível. Então como é que está isto? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua busca pela palavra, por conhecer mais da palavra? E já agora deixem-me dizer aqui a talho de foice, como é que está a sua assistência à escola bíblica dominical? Porque na escola bíblica dominical estuda-se a palavra a fundo. Estudam-se coisas que às vezes não é possível dizer numa pregação. Vai-se a detalhes onde não é possível chegar numa pregação. Como é que está a vossa assistência à escola bíblica dominical? Ou isso é só para os outros? E já agora, e como é que está a vossa frequência às reuniões de oração? É que lá também estudamos a palavra. Para além de orarmos, também estudamos a palavra. E agora andamos a estudar o Evangelho de Marcos e andamos a vê-lo quase versículo a versículo. Quase versículo a versículo. Isto é riquíssimo, amados irmãos. Deus está-nos a dar oportunidades únicas de sabermos mais acerca da sua palavra. Como é que estamos a aproveitar isto? Como é que estamos a aproveitar isto? Por isso, deixem-me dizer-vos, amados, que Deus nos ajuda a todos a pagar o preço. Que para fazer isto é preciso pagar um preço. A questão é se estamos dispostos a pagar este preço. Por isso eu oro e vamos orar por isso, para que Deus nos ajude a todos a pagar o preço de estudarmos a palavra de Deus, de guardarmos os seus mandamentos, de proclamarmos o seu Evangelho, porque se nós o fizermos, o Senhor vai abrir a porta dos céus e vai derramar tal bênção sobre a sua igreja aqui, sobre esta cidade que é a luz, que todos os habitantes, eu creio nisto, todos os habitantes que é a luz, ou dos locais onde nós vivemos, ou dos locais onde nós trabalhamos, mesmo aqueles que são mais renitentes, podem render-se aos pés do Senhor. A Carta à Filadélfia ensina-nos isto. E eu acredito piamente nisto. Se nós queremos nisto, se nós realmente acreditamos nisto, deixemos que o Senhor nos prepare para o servirmos melhor, para que possamos ser esta coluna no santuário do nosso Deus, de que nos fala o versículo 12 da Carta à Filadélfia. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Pedir-lhes que nos ajude, de facto, a pagar este preço. Senhor Deus,
Tu deixaste-nos a Tua palavra para que nós pudéssemos conhecer-Te melhor, Senhor. Para que nós pudéssemos saber quem Tu realmente és, Senhor. Mas também para que fôssemos instruídos para conseguirmos realizar a missão que Tu nos deixaste. Por isso eu Te peço que nos ajudes todos, Senhor, a ter uma motivação cada vez mais forte para conhecer mais acerca da Tua palavra. Nos ajudes a pagar o preço de diariamente buscarmos conhecimento para Te servirmos melhor, para cumprirmos a missão que Tu tens para nós, Senhor. E eu Te peço que, tal como fizeste em Filadélfia, Tu possas abrir as portas do céu aqui nesta cidade, Senhor. Possas abrir as portas do céu nesta igreja, para que muitos e muito mais, através de nós, através da nossa fidelidade, através do Teu amor, através do Senhor Jesus, possam conhecer o Teu Evangelho e possam entrar no reino dos céus. Nós Te pedimos isto em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.